Olha, eu estou seguindo todos os sinais que Deus está me mostrando. E olha, Deus já me mostrou tanta coisa que eu ainda não revelei, né? Olha só, todo mundo tem que se apegar no que Deus está mostrando. E não adianta ninguém tentar ajudar quem estava errado na história, porque vai se perder. E vai se perder junto com a pessoa. Olha, quando eu estava na igreja, eu fui lá, eu já era perseguida antes da igreja, antes de mudar para cá. Então eu era perseguida antes de conhecer meus vizinhos aqui. Esse povo aqui se aproveitou da situação. Eu já falei que a Gisele era a irmã da Mara e não a Gisele Bint, que a Selma tentou levar vantagem. Ela tentou roubar minha história, matava meu filho e ficava com a história, né? Ela tentou matar meu filho. Por que ela fez isso? Quando eu dava as balinhas para as irmãs, para as crianças, para adoçar a boca das mães, né? O que elas faziam? Elas me atacavam com as calúnias que a Selma e as pessoas faziam. Elas não queriam me dar doce. Elas não queriam a paz. Então, elas eram más mães também, né? Como eu falei. O que acontece? Elas me xingavam de tudo quanto é nome, eu não reagia, porque era uma coisa indireta. Então, elas, como você não corta, quando você corta o tronco, você poda, né, a árvore. Então, elas tentaram atacar meu filho para eu reagir. Aí eu mostrar que era uma boa mãe, porque elas se sentiam péssimas mães, porque eu tratava bem os filhos delas, né? Então elas se sentiam mal, então elas tinham que provar que eu era uma mãe ruim. Então vamos atacar o filho dela, né? Para mostrar que ela que é a mãe ruim, não nós. Porque elas se sentiam culpadas, se sentiam péssimas mães, porque eu dava doce para os filhos delas e elas não aceitavam. Então, para provar que eu que era a mãe ruim, elas começaram a atacar meu filho e jogar eu contra meu filho e meu filho contra mim. Deus falou, não reage porque não é para você. Tantas as ofensas para mim, as calúnias, as indiretas que eles davam na igreja, como se fosse Deus falando, que mandavam, né, que a Selma mandava e outras pessoas. Deus fala, não é para você, não reage, você não é isso. Então elas começaram a falar, então é o filho dela que não presta. Ela é só ingênua, não sabe o que vocês estão falando aí no culto. Ela é ingênua, a balinha é para ela que é ingenuinha, né? Por isso que ela dá balinha, ela não entende o que vocês estão falando. Então todas essas coisas ruins vão mandar para o filho dela, a gente forçar ela a reagir. Ou ela é ingênua, né? Ou ela é uma mãe má. Então eles começaram a atacar meu filho. E eu queria reagir muito. Olha, eu sabia que eles estavam atacando ele. Mas Deus fala, não reage porque ele não é isso. Aí uma irmã passando lá, mãe ruim, né? Falou para mim. Só que Deus falou, não reage porque não é para ele. Porque se reagisse, seria a mesma coisa que aceitar aquilo como verdade. Porque reagiu se jogou em direta. Nós não falamos que ele é isso na cara. Nós não falamos o nome, né? Porque se reagiu é porque foi Deus mesmo, né? Então, elas eram muito cruéis. E Deus mostrou... Por que eu estou falando isso? Elas colocaram um negócio de Itália, chupando. Ele não pediu nada para a Itália. Eu estou mostrando a obra que Deus fez. Eu não pedi para os italianos me dar doce, ou me dar bala, ou mandar eu chupar essas coisas, pedir sorvete. Olha, eu vou até mostrar, ó. Olha como ela não sabe nada da minha vida. Ó, sempre foi assim, tá vendo? Cheio de pote de sorvete, ó. Eu faço, né? Eu faço. Tá sempre, meu filho está sempre cheio de comida. Sempre. Então ela mente, ela não tá aqui dentro da minha casa. Não tá. Sabe, eu tô aqui embaixo. Né? Então ela não sabe nada da minha vida. Só sabe tentar, sabe a pessoa que tenta destruir a outra? Tenta destruir, né? A edificação da outra, ao invés de fazer a casa dela na rocha, ela fez a casa dela na areia, naquela areia ilusória do castor, que o castor me dava com um top, com um negócio disso. Ela fez a casa dela nisso, contando com um bandido, ela fez a casa dela nessa areia, e com um negócio de top, bonita, areia, sabe essas coisas. Ela fez a casa dela nisso, ela e algumas pessoas, e a edificação deles está caindo, porque não tinha Cristo, né? Então a Gisele não é a Gisele Bint, foi a Gisele... Tudo bem, a Mara não aceitou, não estou nem aí para Mara, né? É o caminho dela com Deus, é de cada um, não vou forçar. Eu não sou que nem essas pessoas que Deus fala uma coisa, eu vou perseguir a pessoa, não. Só conto a história aqui, a minha história, a minha versão, porque ela luta contra mim, a Mara também, né? Eu não estou pedindo para a Mara vir aqui aceitar e dizer amém porque eu falei. Ela não quer aceitar, não aceita, eu só conto a minha parte. Eu não vou lá atrás dela e falo, você tem que seguir a Deus, você tem que seguir... Não,
A opção dela, livre-arbítrio, né? Então, ela colocou um canudinho aqui pro meu filho chupar, dizendo assim que eu sou gatinha dela porque ela pregou, você top porque ela pregou. Se eu fizer 500 mil cirurgias, olha só, se fizer 500 mil cirurgias plásticas, você vai virar top. Aí, seu filho vai chupar, porque você não é feia. Olha só que gente difícil. Não é difícil? Né? Você não era cheirosa, você era fedora, não era cheirosa. É tudo um monte de coisa implícita, então ela quis levar vantagem. Agora, quem aceitar, fica com dó da Selma, quem tem dó, quem gosta dela, tem dó dela, tem que falar para ela ir trabalhar, certo? Porque ela mandou bota de grega, ela fez cilada, ela fez complô, eu não precisava daquela bota, já falei. Então ela mandou tudo aquilo, ela tem que trabalhar, ela tem que ser humilde, ela tem que ficar pobre. Ninguém pode, olha, eu não ligo se eu vou ficar pobre para sempre ou não. Não ligo. Eu já sou uma pessoa que eu sei o que importa na vida. A Selma não pode ter dinheiro, nem o Naldo. Vocês não podem continuar iludindo eles com esse negócio do futebol. Futebol é para os jogadores que tem, que é para eles isso. Não é para o Naldo. O Naldo não faz parte do futebol. O Naldo, ele foi como um diabinho no futebol. Ele foi como um diabinho no futebol. A missão do Naldo era o quê? Ir para a igreja, servir a Deus e levar as pessoas com ele. Só isso. Pobre. Servir a Deus, tocar instrumento na igreja. Não tem nada a ver com futebol. O Naldo, isso aí foi o diabo que usou ele, tentou ele e fez ele semear discórdia, jogar um contra o outro e atrapalhar a obra de Deus. A Selma é uma pessoa má, invejosa, a rosa da escravizaura, a Selma. É daquele jeito. Não tem como quem estiver achando que está ajudando ela, está atrapalhando. As pessoas que não crerem no que eu mostrei, ainda tiver dúvida, se afastem de mim. Agora não fica ajudando meus vizinhos, achando que... Porque a Selma, ela é ardilosa. Ela fala, não, a obra é comigo, ela é o filho dela, a mãe vai matar o filho, vai mandar o filho chupar para ficar comigo, porque eu sou gatinha dela, eu sou Arlequina, eu sou Anselmo, eu sou macho. Então, olha... Tem que ter sabedoria para tudo, sabe? Todo mundo tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas, sabe? Isso não provém de Deus. Ninguém vai dar nada para a Selma, ela vai trabalhar, vai cuidar da vida dela. Se ela quiser também, problema dela se ela não quiser trabalhar. Ela fez uma cilada com aquela bota. Ela humilhou uma serva de Deus muito abençoada, que eu já tinha muitas revelações. Ela forjou, ela, a igreja, eles fizeram complô dentro de uma casa santa de Deus. Eles fizeram muita coisa errada dentro da igreja, muita coisa, muita maldade. Não pode aceitar isso. E olha, nada disso é brincadeira. Eu não tenho, eu tenho esse canal, a única forma de falar, né? Eu não tenho outro lugar para falar. Nada desses vídeos do YouTube que estão aí sugeridos são meus. Os meus são o histórico e as playlists que eu coloco. Nessas playlists, não é tudo que está na playlist que eu concordo. Às vezes eu mostro coisas que falam, que fazem, né? Eu mostro as coisas que falam, que fazem. Mas, assim, eu não estou concordando com tudo que está aí. Eu estou mostrando as coisas que fazem contra mim, né? E que mais? E algumas pessoas fizeram algumas coisas que parecem meio agressivas para mim, mas às vezes até uma coisa que me ajudou no momento, né? Me ajudou. Pois eu prefiro que me chamem, às vezes, por exemplo, que nem o Denis com a mãe do Mac, eu prefiro que fale uma coisa daquela ali, de mim, do que falar que, por exemplo, da mãe do Denis, né? Aquilo que ela era uma mulher fútil que se oferecia para os homens. Olha, porque eu sei que teve dois sentidos ali. Eu sei que foi uma perseguição comigo, com o Célio, e, né? Então, eu sei disso, mas olha, eu sei que muitas vezes as pessoas faziam por brincadeira também, e não fizeram por mal, nem todo mundo fez as coisas por mal, né? Às vezes as pessoas fizeram brincando, tentando ajudar também. Então, eu tenho essa consciência disso, e mesmo essas coisas que fizeram, assim, num certo momento, deu um certo alívio do peso, do jugo que colocaram nas minhas costas, do peso que colocaram nas minhas costas, né? Então, é isso. Eu agradeço todo mundo que teve intenção de me ajudar. Só de você ter intenção de ajudar alguém,
Não importa se você fez da forma certa, não importa se você acertou, você já ajudou um pouquinho. Então eu fui ajudada por muita gente, sim, né, num momento difícil. E Deus recompensa tudo. Quem estiver esperando alguma coisa de Deus, tem que continuar esperando e com fé, e não atacando a pessoa abençoada. Porque se você atacar a pessoa que Deus ajuda, você nunca vai ter ajuda. Nunca. Não é verdade? Vamos dizer assim, a mão que alimenta espiritualmente. Se você cortar a mão que alimenta espiritualmente, você não vai ter comida. Não é verdade? Então, olha, outra coisa, eu não sou avarenta. Eu não vou dar cerveja para bandido, porque seria a mesma coisa que a Mara fez. Não é que eu não gosto deles. Eu sei que às vezes a pessoa vai por um caminho ruim. Olha, eu falo dos bandidos do passado, que tinha no bairro aqui. Tinha bandidos aqui no passado que eles eram melhor que as pessoas normais. Sabe, quando minha mãe precisava de um socorro, de uma ajuda, assim, eles faziam, mesmo sem conhecer, socorria meu irmão David, né? Eram legais. Então, alguns colegas dos meus irmãos, que eles tinham colega bandido, meus irmãos também. Não eram bandido, mas tinha colega bandido. E eles eram pessoas muito legais, sabe? Então, as pessoas que eram para ser legais da sociedade, decentes, eram ruins. Calúnia, por exemplo, caluniou meu pai, dizendo que meu pai era ladrão sem ser. Então, não estou condenando os bandidos porque são bandidos, eles estão no erro. Mas Deus pode fazer uma obra com eles, só que eles não podem tentar conseguir obra, comprar. Obra força, forjar. Com as coisas de Deus tem que ser certo, eles não podem, eles estão acostumados a forjar as coisas porque eles são bandidos. Mas na graça de Jesus, eles têm que ir pelo caminho, pela verdade, né? Então a Mara, ela vende dons para os bandidos, e por isso que ela obrava sangue. Isso para Deus foi abominável. Eles querem que eu dê cerveja dizendo que eu estou dando dom para eles. Eles não vão ter dons. Para alguém convencionar que eles têm dom, eles não podem tentar conseguir as coisas assim. Deus não mandaria dar cerveja para bandido. Deus não mandaria dar droga para bandido, sabe? Nada disso. Deus mandaria, sabe, dar o pão da vida. Então, olha, eles têm que esperar Deus fazer obra na vida deles. Eles são os ratos. Eles já sabem que a obra deles seria sair daqui para a igreja. Com o Naldo sendo músico, o Naldo não aceitou a parte dele. Então eu não devo nada para os bandidos, porque não fui eu que aceitei a minha parte, foi o Naldo que não aceitou a parte dele. O Naldo não é a águia. O Naldo ia ser só músico na igreja, aprender música na igreja, e os ratos, tirar os ratos daqui, que os ratos foi o Naldo que trouxe, esse negócio de perseguir com futebol. Os ratos que vieram para minha casa foram trazidos pelo Naldo e pela família da Selma, a Top, que é a rata, e a Mara também, porque a Mara endossa. Então a Mara, o Naldo e a Selma, eles trouxeram a Top, que é a rata, trouxeram os bandidos, que são os ratos, e o Naldo tinha que ir para a igreja tocar música e tirar tudo daqui. A Gisele Bint, ela não é rata, ela não é ladra, para ela aceitar isso. Porque ela para Deus fazer ela entrar, a verdadeira era a Gisele normal. A Gisele Bint é mais bonita que a Gisele irmã da Mara. Mas Deus, ele não está olhando a aparência física de ninguém. Deus não está olhando a aparência delas, né? Não é assim que Deus escolhe. Deus escolhe a que tiver mais amor no coração. Deus escolheu, mostrou para mim, primeiro, a irmã da Mara, que ela não era convertida, que Deus não tinha feito obra na vida dela, que ela era namorada, que Deus ainda ia fazer obra, né? E aí, a Selma, para levar vantagem à família dela, colocou a Gisele como rata, como se a Gisele fosse eu e fosse uma rata, uma ladra. A Mara disse que eu não enfrentava bandido, que eu era amiga de bandido, que eu era ladra também. Então foi todo um trabalho do demônio. Todo um trabalho do demônio, né? A gente não pode aceitar nem esse negócio de top, nem esse negócio de ratos. Olha, os bandidos, eles têm que se converter. Olha, se eles quiserem, o melhor que eu posso fazer por eles. E para eles pararem de se iludir com isso, não seguir. Olha, dessa vida a gente não leva nada. Todos os bandidos do passado, muitos deles, Deus fez obra e salvou a alma deles, né? Eles eram pessoas legais,
Tratava a minha família muito bem, né? Então, até os policiais também de antes, sabe, eram legais também. Então, olha, gente ruim, gente boa tem em toda parte. Então, vocês têm que olhar isso. Não pode, olha, deixar o demônio, não é porque você é um bandido que você vai deixar o demônio dominar, te puxar para o inferno uma vez. Tem que sair disso e ir para o céu. Né? Não está convertido ainda, não aceita, sabe, o demônio usar pessoas para te enganar, para fingir que você está no céu, indo para o céu e não está mostrando um caminho falso, mostrando um caminho, uma miragem, fazendo você seguir uma miragem que não vai levar no céu, né? É uma miragem. Está te levando para um deserto que não tem água viva, que é Jesus. Então, esse negócio de latifa, essas coisas, não está levando para Jesus. É miragem, sabe? É isso. Esse negócio de top, miragem, deserto, não tem Jesus ali, não é água viva. Não aceita. Os árabes também têm que se converter a Jesus. É o Evangelho. Então, é isso. É isso, porque Maomé enganou os árabes. Né? Ele enganou e eles precisam de Jesus, não é só o dinheiro, né? O homem que calculava, Maomé enganou os árabes, não é só o dinheiro, né? Eles precisam de Jesus. O Jesus, se eles tivessem Jesus, se fosse Jesus no lugar do Maomé, o que aconteceria? Não teria disputa pela herança, porque um irmão ia fazer questão de dar todo o dinheiro para os outros. Porque assim, o irmão, ele ama o irmão mais do que tudo, mais do que dinheiro. Esse é o amor do Evangelho. Então, olha, é isso. Não tem latifa, não tem, enquanto se converterem a Cristo, não tem rata, não tem top, não tem Naldo. Naldo tem que ir para a igreja e levar todos os ratos com ele, quer dizer, eles têm que se converter também. É isso, não pode ficar com brincadeirinha, tudo isso é sério. O Naldo tem que ser pobre, a Selma tem que ser pobre, o Zinho é camelo, Deus vai decidir o que vai fazer com eles. Não tem que dar dinheiro para eles. Olha, não deixa ela atacar meu filho, porque meu filho, eu amo, eu sou a mãe gentil, Deus me escolheu como Mamãe Noel, Emanuela. Isso significa o quê? Eu amo meu filho mais do que tudo, eu dou minha vida para o meu filho. Então elas foram covardes, cruéis, elas eram más com os filhos